Você sabia que a radiação solar pode causar mutações no DNA de algumas células? Mas como isso acontece? Primeiro precisamos entender o que é DNA. A molécula de DNA é composta por açúcares desoxirribose unidos por ligações fosfodiéster e por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. A dupla hélice do DNA permanece unida pela complementaridade dos pares de base, onde a adenina liga-se com a timina e a citosina liga-se com a guanina. Chamamos de mutação quando ocorre alguma mudança nessa sequência de nucleotídeos, a qual chamamos de gene, a unidade funcional hereditária do nosso DNA. As mutações são as peças-chave da variabilidade genética, por isso somos tão diferentes uns dos outros. Sendo assim, algumas mutações são necessárias e benéficas, já outras nem tanto. Existem vários tipos de mutações, mas as de nosso interesse hoje são as mutações de ponto. Como o nome diz, essas mutações são pontuais e só atingem um único par de base do DNA. Essas mutações podem se dar por substituição dos pares de base, ocorrendo transversão, substituição de uma base por uma outra base com composição química diferente, ou transição, substituição de uma base por outra com composição química equivalente. Inserções, onde ocorre o acréscimo de um nucleotídeo na sequência nucleotídica, e deleções, onde ocorre a exclusão de nucleotídeo da sequência. Tendo tudo isso em mente, nos resta entender como a luz solar pode causar mutações ao DNA. A radiação ultravioleta emitida pelo Sol é capaz de penetrar nossa pele e nossas células. Uma vez absorvida, a luz UV induz reações nas bases do DNA, gerando lesões que promovem grandes distorções em sua estrutura, comprometendo mecanismos vitais para a célula por promover um bloqueio físico das maquinarias de replicação e transcrição do DNA, processo ligado à síntese de novas moléculas de DNA. As lesões geradas a partir da absorção imediata dos raios UVA pelo DNA dão-se pela formação de dímeros de pirimidina ciclobutano, CPDs, e 6,4-pirimidina-pirimidona, 6,4-PPs. Os CPDs resultam de ligação covalente entre pirimidinas adjacentes da mesma cadeia de DNA através da formação de um anel de ciclobutano nas posições C5 e C6. Já as 6,4-PPs são resultado da ligação covalente sem formação de anel entre duas pirimidinas adjacentes na mesma fita de DNA, entre as posições C6 e C4. As maquinarias de replicação do DNA envolvem proteínas específicas de reparo, as polimerases. Como grande parte dessas proteínas são bloqueadas pelas lesões sofridas, aquelas que conseguem transpor essas lesões são as que incorporam os erros à nova fita de DNA que está sendo sintetizada com maior frequência. Essas polimerases tendem a adicionar adenina independente da base da fita molde, e assim uma citosina pode ser convertida em timina. Essas mutações, à medida que geram células defeituosas que se multiplicam incessantemente, podem levar a várias formas de câncer.